Antes mesmo do Supremo decidir que Rodrigo Maia e Alcolumbre não podem tentar a reeleição, não podem disputar a reeleição, já estava aberta a disputa pela presidência da Câmara e presidência do Senado. Natural. E claro, assim que a decisão foi tomada, e é bom lembrar que ela ainda pode ser revista, né? Seria até sexta-feira, mas como segunda foi feriado para a Justiça, só para o Judiciário, então na segunda-feira, dia 14, é que estará encerrado o prazo para que um ministro mude seu voto. Pode acontecer. Mas por enquanto o resultado é esse, né? Provavelmente será mantido até segunda-feira e aí definitivamente. Mas, para se ter uma ideia, alguns deputados, vocês devem ter visto isso aí, Ronald, Sônia, os ouvintes da Bandeirantes provavelmente acompanharam, alguns deputados receberam no WhatsApp uns troços sem autoria definida, né? No anonimato, trazendo, por exemplo, denúncias contra Arthur Lira, né? Então já começou o quebra-pau dentro da Câmara, um pouco mais ameno, como geralmente é mais ameno no Senado, né? No Senado, geralmente as coisas são um pouco mais civilizadas e é menos gente, todo mundo ali se conhece, todos conversam com todos. 81 para 513, a diferença é grande. E geralmente são pessoas mais experientes na política. Então no Senado eles tratam com um pouco mais de tato e a briga é um pouco mais silenciosa. Na Câmara não. O pau come nessa disputa e nesse tipo de disputa. E claro, o governo não está indiferente ao resultado da votação de fevereiro, quando será escolhido o novo presidente da Câmara dos Deputados e também do Senado. Mas, repito, na Câmara a luta é mais árdua. O candidato do Planalto é o Arthur Lira, do PP de Alagoas. E o Arthur Lira, é interessante isso, ele teve, por exemplo, uma conversa com alguns partidos que são, na simplificação, né, que se faz da política, são tidos como a esquerda. E ele teria acenado, inclusive, Ronald e Sônia, com a possibilidade de, se eleito presidente da Câmara, trabalhar para que se encontre uma nova forma de financiamento dos sindicatos. E com isso, por exemplo, ele atrai, pelo menos nesse aspecto, a simpatia da CUT. E se ele atrai a simpatia da CUT, ele atrai a simpatia de parte do PT, de algumas alas do PT, onde há uma presença sindical muito forte, não é? Ainda assim, o mais provável é que PT, PDT, PSB acabem apoiando a candidatura que for ancorada, amparada, apoiada pelo Rodrigo Maia. E o Rodrigo Maia, outro dia até ouvi uma expressão muito interessante, que ele está fazendo uma espécie de gincana, né? Então ele quer saber quem vai conseguir trazer tantos deputados a mais para o candidato que for escolhido no seu grupo. E o Arthur Lira, por sua vez, ele tem o apoio do Palácio do Planalto e há uma grande dúvida com relação ao PTB. Ao PTB, que é hoje, ou pelo menos a sua cúpula é aliada do governo Bolsonaro, né? Pois bem, aí surge, inclusive há uma reportagem da Folha de São Paulo sobre isso, com relatos de líderes partidários e deputados governistas não mencionados, eles não são citados nominalmente, mas há uma referência a integrantes de partidos do Centrão que teriam sido orientados a buscar Lira para definir a liberação de verbas acertadas na aprovação do PLN 30, que é o projeto de lei que abriu crédito suplementar, uma bagatela de quase 6 bilhões e 100 milhões de reais a 8 ministérios. É grana, hein? E aí, tendo grana,
tem interesse. Quem é que vai conversar a respeito? Quem é o interlocutor? Como é que fazemos, por exemplo, para que a verba que chegará ao Ministério dos Transportes se transforme numa ponte, uma parte dela se transforme numa ponte ou numa estrada importante ou vicinal lá no meu município? Com quem eu converso para que aquela verba destinada ao Ministério da Saúde se transforme num posto de saúde ou até, quem sabe, num hospital lá no meu município, na minha região? É assim que o deputado busca esse tipo de informação. Com quem eu converso? Quem é que tem a caneta para liberar essa verba para que eu chegue lá na minha cidade e diga: tá aqui, ó, trouxe um hospital, trouxe uma estrada vicinal, trouxe uma duplicação da rodovia, trouxe um armazém para os produtores de grãos. Com quem eu converso? E dizem, por esses relatos citados pela Folha, dizem que a resposta é: converse com Arthur Lira. E aí, claro, isso teria provocado irritação de deputados de siglas como PTB e PROS. Porque há alas, não é? Mesmo no PTB. Só que o Roberto Jefferson, presidente do PTB, diz que não tem nada disso. Até afirmou que uma situação dessa configuraria uma chantagem e, portanto, não é o que está acontecendo. Ele disse que o PTB vai apoiar o Lira a pedido do governo e que não existe negociação de emendas para votar no Lira. Isso seria chantagem. Integrantes do PROS também negaram. Ou seja, tem gente dizendo que essa conversa é real, tem gente dizendo que é balela. Pode ser real, pode ser balela. Mas o fato é que o governo quer o Lira, porque entende que ele pode facilitar que matérias de interesse do governo, inclusive reformas, sejam colocadas em votação. Você pode até perder a votação. O problema é quando o presidente da Câmara coloca o projeto embaixo do traseiro ou engaveta e diz: não, por enquanto não. E é impressionante o poder que tem o presidente da Câmara, o poder que tem o presidente do Senado para dizer o que vai e o que não vai ser votado. É claro que eles também estão sujeitos a pressões. É claro que se um grupo importante de líderes chegam para o cara e dizem: ó, você tem de colocar isso para votar, ele vai colocar para votar. Caso contrário, ele decide conforme suas conveniências e conforme suas relações com o governo, não é? Então é bem provável que, apesar desse aceno do Lira de dizer que, se eleito, poderá encaminhar uma solução para financiamento dos sindicatos, é muito difícil, eu acho improvável, que, por exemplo, o PT, por causa disso, vote no Lira, sabendo que o Lira é o candidato do Bolsonaro. O candidato que o Bolsonaro quer eleito. Muito difícil que o PT, que o PDT, que o PSB, que o PCdoB votem por causa desse aceno do Lira. Provavelmente a referência deles será: o Lira é o candidato do Bolsonaro, então não vamos votar no Lira. Não é? E é interessante isso, não é que o Lira seja intragável para esses partidos. O que parece intragável é a ideia de que um candidato apoiado pelo Planalto receba os votos desses partidos que são de oposição, o que é natural, absolutamente natural. O grande problema é o seguinte: vamos partir então dessa premissa, que parece realmente aceitável, né, de que PT, PCdoB, PSB, PDT votarão com o candidato do Rodrigo Maia. Talvez até surja uma terceira via. Geralmente surge, mas sem muito apelo, né? Geralmente você tem dois candidatos fortes. E o Rodrigo Maia sabe
atrair esses partidos, né? Rodrigo Maia é aquele sujeito que, por exemplo, festa de aniversário do PCdoB. Aí tem lá, antes da pandemia, né, quando estava todo mundo lá no Congresso, a senhora deve ter acompanhado cenas assim muitas vezes. Então tem lá no gabinete do líder do partido, tem lá uma festinha com bolo e tal. O Rodrigo Maia vai lá. Né? Vai lá, prestigia o evento. Né? Ele trafega bem, sem constrangimentos. E depois apresenta o recibo, né? Ó, preciso do apoio de vocês e tal. Ele não será candidato, resta saber quem ele vai apoiar. Então, a turma que busca o apoio do Rodrigo Maia também está numa disputa interna. Baleia Rossi, que é do MDB de São Paulo. Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba. O Marcos Pereira, do Republicanos de São Paulo. Elmar Nascimento, do DEM da Bahia. Olha como é interessante a política brasileira. O Marcos Pereira é do Republicanos, que é o partido de Flávio Bolsonaro. Né? E mesmo assim, o deputado do partido ao qual pertence o senador, que é filho do presidente, aparece, de certa forma, tentando ser o candidato de oposição ao candidato apoiado pelo presidente. E o Marcos Pereira tem chance. Assim como o Baleia Rossi, né? Até por ser do MDB, que tem muitos votos. O Centrão está dividido. Esse é o ponto. Então, se a gente parte daquela premissa, os partidos chamados, né, à esquerda, porque esses são rótulos, na verdade, de uma imprecisão absoluta. Então, mas esses partidos não vão votar no Lira. Essa é a premissa. O Roberto Jefferson diz que o PTB vota no Lira. Há outros partidos comprometidos com a candidatura do Lira. É o caso do Solidariedade, é o caso do PROS, né? Mas aí, a questão é o Centrão. O Centrão ele é sempre decisivo nessas votações, né? Onde há muita divisão. Às vezes ele se reúne em torno de uma posição, por interesse comum. Mas muitas vezes se fragmentam, e aí há interesses diversos, até antagônicos. Por exemplo, Luciano Bivar, que é até aqui candidato, correto? Ele que é do PSL, o partido pelo qual Bolsonaro se elegeu, ou a legenda que ele assumiu para ser candidato à presidência. Não que o PSL tenha eleito o Bolsonaro. Na verdade, o Bolsonaro é que permitiu ao PSL uma bancada grande que depois foi se diluindo, né? Muita gente saiu quando houve o rompimento do Bolsonaro com o partido. Mas agora até parece haver um novo diálogo, Bivar-Bolsonaro. Mas o Bivar, lá do PSL de Pernambuco, que é o manda-chuva do partido, ele se apresenta como candidato. Então, a disputa está dependendo do Centrão. Mas o que interessa para o povo é o Lira, o Bivar, o Pereira, o Baleia. O que interessa? Vai mudar o quê? Além do fato de que o presidente da Câmara é quem decide o que vai ser votado, muitas vezes por pressão de vários líderes, mas muitas vezes porque é o que interessa para ele, votar ou não votar. Isso, inclusive, coisas assim, pedido de impeachment. Se o cara quiser, ele engaveta. O Eduardo Cunha não engavetou vários? Ou engaveta ou coloca na pauta dependendo do interesse, né, Zé? Do interesse. E aí ele tem uma faca no pescoço do presidente, né, quando há um pedido de impeachment. Porque ele decide se aquilo vai ser votado ou não. Olha o poder que o cara tem. Olha o poder que tem o presidente da Câmara. Não é à toa que tanta gente quer ser, né? Isso dá uma força, uma capacidade de barganha, de negociação impressionante. Mesma coisa no Senado. Não tem lá pedidos de impeachment de ministros do Supremo? O Alcolumbre engavetou todos. Bom, talvez agora ele jogue todos na mesa, né? Mas ele engavetou todos, né? E é um poder impressionante. Impressionante que tem o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Agora,
não é só isso. Não é só esse poder que faz com que a importância do cargo seja de interesse público, que as pessoas fiquem preocupadas, quem vai ganhar, quem vai perder, né? Mas o que chama a atenção é essa informação confirmada aqui, desmentida acolá, talvez seja mentira, talvez seja verdade. Tomara seja balela. Ou seja, que o dinheiro público seja usado como moeda de troca. Quer verba? Vota ali, vota nele. Não votou? Vai demorar mais. Vai sair a verba, mas vai demorar. Quer ficar nos primeiros lugares da fila? Vota no Lira. Então, isso é dinheiro público. Ou seja, essas pessoas que estão no poder, elas não são o poder. O poder não emana dessas pessoas. Elas foram autorizadas pelos eleitores a exercerem a parte que lhes cabe no Estado, no poder público, durante um período. Durante um período. Em alguns casos, renovável uma vez. Em alguns casos, pode ser renovada essa autorização ad infinitum, né? Vitaliciamente, se o cara conseguir voto e ter vários mandatos como deputado ou senador. Na presidência, no governo do Estado e tal, uma vez só. Eles são funcionários. Eles não podem dispor do dinheiro público com essa liberdade. Mas isso é corriqueiro. Corriqueiro. Porque, inclusive quando o Congresso bateu o pé, agora é impositivo, agora a emenda é impositiva, tem de soltar a grana. Deveriam dizer, inclusive, de onde sai a grana, não é? Porque é fácil dizer, deputados querem tantos bilhões e assim será, o governo que se vire. Não pode ser o governo que se vire. Porque o governo não se vira, quem se vira é o povo que paga a conta. Então isso é complicado. O orçamento impositivo, muitas vezes, ele não é real. Ele bate de frente com a realidade, ele nega a realidade. O orçamento, muitas vezes, é uma previsão que pode ser negada pela realidade 2 meses depois. Você prevê uma receita e ela não vem, você prevê uma despesa e ela é o dobro. Então é preciso cuidado com esse negócio. Agora, deveria ser tudo muito bem amarrado. E não ficar... Eu me lembro do Fernando Henrique endurecendo negociações para liberação de verba para Minas Gerais, porque o Itamar Franco fazia oposição a ele. E aí surgiu aquele papo de que Furnas haveria privatização de Furnas, o Itamar mandou a PM para lá. Né? O Itamar sabia jogar o negócio, né? Mandou a PM para lá, armada e tal, aqui ninguém pôr o pé, né? Mas o fato é que o Fernando Henrique, naquele momento, se viu com autoridade para punir um Estado. E ele não estava punindo o Itamar Franco. O Itamar Franco não ia ao hospital público, não precisava de escola pública, não andava de ônibus. O povo foi punido, os mais pobres foram punidos. E muitas vezes o governador que é aliado do presidente, de qualquer presidente, hein? Ele tem um caminho muito mais curto e mais fácil para a liberação de verbas. Que, aliás, é uma negação do princípio federativo, né? Aqui governador e prefeito fica de pires na mão pedindo para o ministro da Fazenda, ministro da Economia, como é o caso hoje, liberar dinheiro. É o antifederalismo. E para encerrarmos, temos de novo a possibilidade, aliás, bota a possibilidade nisso, uma possibilidade grande, de que haja uma pequena reforma ministerial, pequena ou média ou grande, não sabemos, para acolher as pessoas dos partidos que, ao fim e ao cabo, disserem, tá bom, estamos com o governo, estamos com o Lira, não só no episódio Lira, não só no caso Lira, não só na eleição do Lira ou não, mas em outros temas, né? E aí, ministério é uma coisa que atrai os caras como abelha, né? É atraída pelo pólen. É impressionante. Ministério, institutos estatais, e principalmente alguns ministérios, né? Transporte, cidadania. Cidadania, pô, é o que te coloca em contato ali com os programas sociais, com os beneficiados pelos programas sociais.
Então aguardemos, parece que haverá mudança no turismo, não é? E também no cidadania. Cidadania precisa ver o que vai fazer com o Onyx, porque o Onyx é um cara de primeira hora. Né? Se tem um sujeito ali que, pela posição dele desde o início, o Bolsonaro deve considerar como aliado, é o Onyx Lorenzoni. E falam até que o Salles pode ir para o turismo. O meio ambiente agradeceria, né, Ronald?